Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Projeto Solar. E hoje a gente convidou o pessoal da Enemerco para explicar um pouquinho mais sobre o Mercado Livre, que é um dos produtos que a gente vem comentando com vocês para que a gente possa ofertar para os nossos clientes também, como uma saída de, às vezes, não receber um não do solar, mas ter outra saída da gente poder ofertar mais algum produto, né? Então, hoje conosco está o Rodrigo e o Pierro. O Pierro vai comandar ali toda a parte da apresentação, e é com vocês. Lembre-se que qualquer dúvida que vocês precisar, levanta a mãozinha que daí a gente faz todo aquele esquema de pergunta e resposta. Meninos, está com vocês, fiquem à vontade. Então, eu queria agradecer a Suelen, agradecer ao Christian e agradecer a todos vocês pela oportunidade. Nós preparamos aqui, eu e o Rodrigo, uma breve apresentação que possa dar uma base técnica e que leve para vocês a nossa experiência no mercado e a maneira que a gente entende que é mais eficiente para levar esse produto para o consumidor. Nós vamos estar passando para vocês uma breve apresentação. Eu gostaria que... Vou aguardar um pouquinho. Se alguém não estiver vendo a tela de início, por favor, eu gostaria que se manifestasse. Tá saindo, tá bem bonitinho. Ela tá aberta, ainda não tá na apresentação só. Ok? Estão vendo a apresentação? Ok? Só o arquivo, só dá para ver o PowerPoint, não dá para ver a apresentação. Só um pouquinho, vamos trocar de tela então. Melhorou? Sim? Agora sim. Ok. Perfeito. Podemos continuar? Então, aqui é uma breve introdução, né? Onde nós temos aí a oportunidade, juntamente com a Projeto Solar, de estar oferecendo esse produto ao mercado, né? Então, uma breve apresentação do que é a Enemerco, de onde ela veio, e nós pedimos aí para a Suelen gentilmente colocar uma breve descrição aqui. A gente agradece, tá, Suelen? A gente vai estar disponibilizando essa apresentação para vocês também, para toda a equipe, tá? Rapidamente, nós não vamos entrar aqui nos detalhes técnicos, né? Mas nós colocamos um pouquinho da parte regulatória, medida provisória, né? Que foi aprovada e publicada a Lei 14.120, em março de 2021, né? Também a Resolução 920, que foi alterada, né? A 956, e a 1059 de 23, a qual trouxe a redação que o consumidor do grupo A, atendido em qualquer tensão, pode optar pela compra de energia no ambiente de contratação livre, né? Então, nós também vamos estar encaminhando e disponibilizando juntamente com a apresentação. Esse slide aqui é um slide que eu sempre gosto de estar relembrando e mostrando para os clientes em alguns momentos, quando a gente tem a oportunidade, para lembrar como é a estrutura organizacional do mercado de energia no país, né? Então, rapidamente, nós podemos observar na parte superior o Conselho Nacional de Política Energética, né? Que está subordinado à Presidência da República, né? Abaixo, todo o Ministério de Minas e Energia, né? À sua esquerda e à sua direita em staff, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? Que basicamente é um comitê reunido de alguns agentes que tem como principal objetivo monitoramento de segurança do setor elétrico, mandar despachar alguma térmica, alguma medida preventiva de transmissão, de importação, exportação de energia, né, nesse segmento. E do lado direito a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que a sua
o seu objetivo é exclusivo a pesquisa futura, a demanda e oferta de energia, não só elétrica, né? Energia como um todo do país. Aí, adentrando no mundo da energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a nossa agência, né? À esquerda, o Operador Nacional do Sistema, que tem a obrigação de operar o sistema, né? Não deixar faltar energia, a primeira prerrogativa, e a segunda gerar com menor custo global. E à direita, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que eu chamo que é o grande escritório de contabilidade do setor de energia, onde ele contabiliza e aplica as regras do setor. Então, aqui tem uma diferença, né? No mercado livre, convencional, acima de 500 quilowatts de demanda contratada, obrigatoriamente as empresas precisam ser agentes da CCE, né? O que torna um custo um pouco mais oneroso para as empresas. Então, nós podemos oferecer, nesse momento, o mercado varejista, né? Onde os consumidores eles ficam embaixo dos vendedores, como se fosse uma espécie de uma distribuidora virtual. Então, não há necessidade dos agentes se filiarem diretamente à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Porém, tem sim um relacionamento indireto. Nesse slide, eu trouxe aqui o histórico do preço de energia, lá da CCE. Lembra que a gente falou um pouquinho da CCE, né? Então, a CCE, ela publica mensalmente o PLD, que é o preço da liquidação das diferenças. Comercialmente, nós podemos falar que é o preço da energia. Então, esse slide aqui, no nosso entendimento, é importante levar para o consumidor para que ele entenda como está o preço da energia. Está no piso, né? Isso mostra a ele que é uma janela de oportunidade e que ele deveria contratar logo, agora, esse produto e não protelar. Eu trouxe aqui um pouquinho da jornada de vendas, da nossa experiência, e essa jornada ela foi formatada a partir da experiência junto ao mercado aí de quase 19 anos, né? Então, o que é importante no primeiro contato com o cliente? A gente sabe que vocês já têm os seus clientes, né, que já têm a confiança estabelecida. Então, para nós, 50% ou até mais do primeiro contato é estabelecer a confiança. Segundo item, apresentar a empresa, né? Então, a Projeto Solar, juntamente com a Enermerco, conseguem trazer segurança para o mercado, né? Tradição. Falar um pouco do mercado livre de energia, né? Nós entendemos que é importante frisar para o consumidor que é uma novidade que está sendo aberta a partir de janeiro de 2024, mas que as empresas maiores já aderiram ao mercado e que é uma tendência muito clara que todas as empresas estão indo ao mercado livre de energia, né? E ficar na distribuidora não é mais uma escolha, mas é uma comodidade que custa muito caro para a empresa, né? Nós entendemos que é importante conscientizar o empresário que não é uma escolha, mas que o seu concorrente está indo, né, e que o seu custo está baixando significativamente em relação ao mercado cativo da distribuidora. É importante identificar o perfil do tomador de decisão, entender se ele é mais agressivo, moderado, né, e trabalhar esses conceitos. É importante solicitar uma conta de energia, pode ser uma foto, uma simples foto, e saber se ele tem gerador diesel, né? Esses é um detalhe importante para colocar na modelagem do nosso estudo econômico. E frisar sempre que nós conseguimos trazer até 40% de desconto na conta de energia. Esse número aqui, ele pode ir até além dos 40% de desconto na energia dele, tá? Mas nós preferimos trabalhar com 40% para ser um pouco menos agressivo
aos olhos do cliente. Nós entendemos que 40% é um valor que já chama bastante a atenção do nosso consumidor. Falar um pouquinho da segunda reunião. Então, nós temos a primeira reunião, que é essa conversa com o cliente, onde a gente busca trazer a confiança e pegar a conta da energia dele para que a gente encaminhe aí para projeto solar, para a Enermerco, para que a gente possa fazer o estudo e devolver para vocês. Então, na segunda reunião, vocês estarão de posse da apresentação de um estudo econômico, né? Depois o Rodrigo vai estar apresentando um estudo aqui para vocês. Nesse estudo, nós vamos frisar, é muito importante frisar, as 4 grandes vantagens do Mercado Livre. Então, é o valor da TE, significativamente mais barata. É importante esclarecer para o consumidor o que é TE e quanto ele paga de TE para distribuidor. Mais à frente, nós vamos abrir um slide. Quanto é a TE da Celesc? Só explica para o pessoal o que é TE certinho. Perdão. Então, a TE, quando nós estamos na distribuidora, comprando energia no mercado, nós pagamos um valor lá que envolve TE e TUSD. TE é tarifa de energia, o produto energia, o elétron. Né? E TUSD é o transporte do uso do sistema da distribuição, vulgo pedágio. Então, eu gosto de falar para o cliente, olha, você não sabe, mas você paga 2 produtos para a distribuidora mais a demanda. Então, você paga o elétron, a energia e o transporte. Né? Então, quando a gente vai para o Mercado Livre, o que a gente faz? A gente denuncia um dos contratos com a distribuidora. Então, a distribuidora deixa de ser a vendedora da energia, porém, ela continua sendo o teu transportador, ela continua te entregando a energia contratada. Né? Então, a TE é a tarifa de energia, é o elétron que você vai comprar, levar para o teu cliente uma oferta de mercado. Como o nosso consumidor, ele pode e deve e precisa comprar energia especial, essa energia ela é de fonte alternativa e ela te dá desconto no transporte de energia, 50% de desconto na demanda contratada e também não paga a bandeira tarifária. Então, nós temos 4 itens que somados dão aqueles 40%, até 40% de desconto. Então, além de pagar mais barato pela TE, pela tarifa de energia, essa energia que você compra do mercado, ela te dá desconto no transporte com a distribuidora. Também ela te dá 50% de desconto na demanda e ela também, o Mercado Livre não paga a bandeira tarifária, você não é cobrado pela bandeira tarifária. Ou seja, é uma seara de vantagens, né, que o consumidor pode estar optando, né? Ainda, na segunda reunião de apresentação, é importante comentar que ele vai ter um bônus ambiental, que a energia dele agora vai ser 100% de fonte limpa e renovável, e ele pode agregar valor ao seu produto. Em alguns mercados, é mais importante do que o próprio desconto na tarifa, esse item aqui. Na segunda reunião de apresentação, é ainda importante conversar com o cliente e explicar que nós vamos estar enviando um e-mail para ele, onde ele vai solicitar uma pré-vistoria de imigração. E também, caso ele não tenha os 2 contratos, que são o CUSD e o CCER, né, a gente vai estar solicitando para a distribuidora. Isso no caso da Celesc. Dependendo da distribuidora, ela tem a sua particularidade. Aí a gente vai estar tratando com vocês ponto a ponto. Então, frisando mais uma vez, o que é o CUSD e o que é o CCR? O CUSD é o contrato do uso do sistema na distribuição, que é o contrato do transporte, e o CCR é o contrato
da energia, né? Contrato de compra de energia regulada. Então, esse CCR é que nós vamos denunciar e que ele não vai mais renovar com a distribuidora e vai comprar de algum consumidor de algum vendedor que ele escolher. Claro que nós estaríamos levando para ele, né? E depois nós temos a terceira reunião de fechamento. Então, nessa terceira reunião, o que nos comporta é a apresentação do estudo de viabilidade novamente. Então, na terceira reunião, nós apresentamos de novo o estudo de viabilidade. Na terceira reunião, nós levamos aí sim a proposta de gestão para o consumidor e a apresentação das propostas de fornecimento de energia. Então, nesse momento, nós vamos levar para o consumidor algumas propostas e ele vai escolher a que melhor lhe agradar, né? Normalmente, é importante colocar aqui as nossas propostas, elas têm os melhores preços do mercado. A gente já vai falar nisso e por quê. Quais valores queremos incutir sobre nós ao mercado? Isso é muito importante. Nós estamos trazendo a Enermérico, junto com a Projeto Solar, uma vantagem para vocês muito significativa, que vocês vão sentir quando se depararem com o cliente. Não tenho dúvida que isso aqui vai ser uma grande arma para vender. Vou voltar aqui um pouquinho. Quais valores queremos incutir sobre nós ao mercado? Quem pode comprar energia no Mercado Livre? Então, esse é um detalhe também importante. Todo consumidor ligado e faturado em alta tensão. Aqui nós tivemos uma falha aqui na ordem do slide, tá? Era para ser o próximo, peço desculpa, vou voltar aqui na pergunta. Quais valores queremos incutir sobre nós ao mercado? Então, é importante frisar, nós não somos vendedores de energia. Nós não somos vendedores de energia. O que nós somos, então? Somos gestores. Nós somos gestores de energia. É muito importante, porque o mercado, ele tem, sim, muitos vendedores de energia, mas o nosso objetivo não é vender energia. Qual é o nosso objetivo? É ser a porta de entrada para o mercado de energia. Nós levamos o nosso cliente, nós levamos você, cliente, com segurança para o mercado livre, né? O nosso time conta com um front office que fica 5 dias por semana totalmente dedicado a buscar as melhores propostas de fornecimento para oferecer aos nossos clientes. Esse é o nosso papel. Lembrando que nós não somos comissionados pela venda da energia. O nosso negócio é a gestão, que nós cobramos uma gestão do nosso cliente e nós trabalhamos para ele. Essa é a nossa proposta de trabalho e o que nos diferencia dos demais players do mercado. Então, quais são as vantagens em fechar conosco, com a Projeto Solar, com a Enermérico? Nós fazemos todo o processo de migração junto à distribuidora. Nós oferecemos toda a adequação de entrada de energia da distribuidora, né? E temos os melhores preços do mercado com os planos de 100% flexibilidade. O que é esse 100% flexibilidade? Isso aqui é importante frisar para o cliente. Antigamente, para migrar para o Mercado Livre, você tinha que estabelecer um contrato com uma quantidade mínima e máxima junto ao seu fornecedor. Esse produto, hoje, no mercado varejista, a Projeto Solar e a Enermérico conseguem trazer com 100% de flex para o cliente. Então, traz todas as vantagens, com uma economia de 40%, sem as dificuldades que nós tínhamos anteriormente, né? Essa aqui é outra grande arma que nós temos que levar para os nossos clientes no dia a dia. Esse slide aqui é um slide que a gente fala um pouquinho
da demanda e da ATE e da TUST. Aqui em amarelo é o preço do transporte da energia na ponta do ouro sazonal verde, da tarifa verde dos consumidores. R$ 977. Esse aqui eu vou falar um pouquinho em números. Sim. Só deixa eu fazer uma consideração aqui, Pierro. Então vamos lá. O Mercado Livre, ele não se aplica às faturas pequenas residenciais. Ele só se aplica para aqueles clientes que têm demanda, tem transformador, tem entrada maior, que tem um consumo maior. Então ele se aplica àqueles clientes que têm a fatura grande, que a gente chama, sabe? Onde tem demanda, tem tarifa na ponta, tarifa fora a ponta. Então são esses clientes que nós vamos fornecer esse tipo de consultoria, esse tipo de serviço, tá? Então, só para vocês terem ideia disso daqui. Agora, o Pierro, ele vai explicar para vocês como se fosse um cliente normal, que ele chama ali de, que está no ouro sazonal verde, que são os clientes normais. Quando está fora disso, a gente explica para vocês diferente. Mas esse daqui é os clientes padrão, assim, todo mundo geralmente está nesse, 90% do mercado. Os outros são questões, assim, mais peculiares, mais particulares, que daí a gente analisa isso aqui, né? Outra coisa, Pierro, é importante explicar para eles o que é um consumo ponta e um fora ponta, né? Que é o que para eles vai ter mais noção do consumo no geral, né? Muito obrigado, Suelen. Eu estou até anotando aqui, eu vou estar ajustando um pouco a apresentação antes de mandar para vocês com alguns detalhes que eu estou percebendo que são importantes. Eu agradeço. Então, antes disso, até, Suelen, pegando o teu gancho, é importante que a gente entenda que uma conta para migrar para o Mercado Livre, ela tem que ser uma conta de R$ 10.000 pelo menos, né? Uma de 9.000 não dá? Não, até dá. Uma de 8 até dá. Né? Se o cliente tiver ali na mão, a gente consegue. Mas o ideal é que seja uma conta de 10.000, 15.000, 20.000, né? Uma vez que os valores, eles começam a ter uma vantagem aí, né, sobre o que a gente consegue estar trabalhando em contas um pouquinho maiores, né? Então, contas a partir de R$ 10.000 seriam mais interessantes. Isso na Celesc, né? Porque se a gente falar no estado da Bahia, por exemplo, onde a demanda é mais alta, ou em Minas, onde a gente tem uma fatura, a tarifa também mais alta, aí pode dar uma variada. Então é bom vocês encaminhando as faturas que vocês têm, a gente vai ajudando vocês a dizer, ó, esse cliente dá, esse aqui não dá, não tem problema vocês encaminhar várias para nós, tá? Vocês podem ir buscando e a gente vai ajudando vocês a encontrar a melhor alternativa. Perfeito, verdade. Obrigado, Suelen, de novo aí. Então, falar um pouquinho aqui. Nós, como estamos em Santa Catarina, a gente trouxe a Celesc aí como referência, né? Peço escusas aí, mas em outras distribuidoras a gente pode estar apurando esse preço. Esse aqui são os valores do transporte e da energia. Então, o que é ponta, o que é fora de ponta? Quando está ligado em alta tensão, né, contas aí de aproximadamente R$ 10.000, tem um preço da energia para aquele período da noite, que fica entre 18, 18h30, 21 horas, dependendo da distribuidora, muda um pouquinho. São aquelas 3 horas no finalzinho da noite, no finalzinho da tarde e no iniciar da noite. Então, nessas 3 horas, que aqui na Celesc é das 18h30 às 20h30, o transporte é R$ 977 e a energia é 440. Lembrando que esses são os valores sem ICMS, sem PIS e sem COFINS. É a tarifa seca, que a gente chama lá que a Agência Nacional da Energia Elétrica publica a resolução homologatória. Então, veja como é muito mais cara essa energia no horário de ponta. O que as empresas costumam fazer? Ou elas não trabalham nesse horário, né, o que é um problema, ou elas colocam um gerador diesel, que tem hoje um custo mais ou menos parecido, um pouquinho mais barato que a distribuidora.
Em alguns casos, como a Suelen colocou, pode ainda na Bahia, em outros estados, tem uma energia um pouquinho mais cara, que é a Celesc, ele tem uma certa vantagem, o gerador diesel. Porém, o gerador diesel ele é uma grande dor de cabeça para o dono da empresa. A nossa experiência mostra que quando a gente fala que se ele for para o mercado livre, ele pode desligar o diesel, que vai ser mais barato, não é nem uma questão de financeira, mas o incômodo que ele tem com a manutenção e os problemas de quebra e troca de peças, traz um alívio aí muito grande para o empresário. Então, o que acontece? Na prática, esse 440 e esse 277 reais, ele vai acabar comprando do Mercado Livre. Quanto que ele vai pagar por isso aqui? Algo em torno de 150 reais ou menos, dependendo do ano. Depois o Rodrigo vai apresentar aqui um estudo e vai mostrar os preços ano a ano, né? Então, veja, uma economia significativa e pela energia elétrica, pela tarifa de energia, pela TE, ele paga o mesmo preço na ponta e fora de ponta, né? E aí o pessoal pergunta e fala, Pierro, então a energia no Mercado Livre, ponta e fora de ponta é o mesmo preço? Eu falo, olha, 50% sim, 50% não. É uma meia verdade, mas é uma meia mentira. Porque para o nosso cliente, ele não olha TE e TUSD, ele só vai observar o quê? O preço final. E o preço final é TE mais TUSD. Então, na TUSD, no transporte, o que acontece? Fora a ponta, que é a maior hora, a maior parte do dia, ele paga a mesma tarifa, R$100. Porém, na ponta, tem uma contazinha mágica que acontece. Como é que é a nossa conta no Mercado Livre? A gente pega esse R$977, tira o valor da fora ponta dos R$100 e dá 50% de desconto também. E aí volta com R$100. Então, é quase 50% de desconto na ponta no transporte também. Então, somado o preço mais barato, significativamente mais barato que ele tem no Mercado Livre, com o desconto na ponta, o proprietário da empresa, ele acaba optando por tocar no horário de ponta também e desligar o diesel. E isso reflete significativamente na produção dele, dependendo do ramo, ele até troca a rotina de trabalho, a escala de trabalho da empresa dele, e muitas vezes até altera ou acaba com o terceiro turno. Então, as vantagens do Mercado Livre são inúmeras e os reflexos são maiores ainda. É importante frisar e trazer essa vantagem para o empresário. De maneira geral, Suelen e Cris, esses eram os pontos que a gente queria trazer. São os principais pontos que a gente entende que tem que atacar, mas eu vou pedir para o Rodrigo fazer um passeio agora num estudo de viabilidade que a gente produziu. É um cliente que é aqui, que é da nossa carteira, tá? É um cliente até médio, que tem 20 megawatts de consumo. Eu vou pedir para o Rodrigo apresentar de maneira muito prática e objetiva. Perfeito, pessoal. Bom dia novamente, tá bom? Vou estar apresentando aqui a nossa tela do nosso estudo. Então, com base agora... Foi bastante zoom para a gente enxergar, que a maioria está em notebook. Perfeito. Isso, Rodrigo, obrigada. Claro. Então, assim, com base naquele primeiro contato já feito com o lead, né? Com aquele potencial cliente, né? Que é o acesso à última fatura da empresa e também acesso à informação se a empresa tem cogeração ou não a diesel no horário de ponta, né? Das 6h30 às 9h30 da noite. A gente faz esse estudo de viabilidade para a empresa, né?
considerando o que o Perro já comentou, das 4 principais vantagens provenientes do Mercado Livre. Então, seria o seguinte, nessa primeira página do nosso estudo, que a gente disponibiliza para o nosso cliente, ele faz um perfil da conta desse cliente, desse consumidor, né? Então, a gente coloca desde informações de qual é a concessionária que esse cliente se encontra, até o consumo médio que ele tem, né? Por exemplo, a gente coloca aqui o consumo que ele tem no horário de ponta e o consumo que ele tem no horário fora de ponta, que tem essas tarifas diferentes, né? Também a gente coloca a demanda contratada desse cliente, né? Então, a gente coloca um perfil do que esse cliente está tendo hoje no mercado cativo com a Celesc, né? Ou seja qual for a outra concessionária dele. Um pouquinho para baixo, a gente tem aqui o perfil de consumo, né? Então, é importante de frisar que todos os nossos estudos, nós consideramos 12 meses de fatura daquele cliente, né? Então, a gente realmente pega o perfil daquela empresa, principalmente quanto à sazonalidade no período de férias coletiva, né? Ali dezembro e janeiro. A gente sabe que algumas empresas, principalmente de porte um pouco menor, elas têm bastante sazonalidade em relação a esse período, né? Por isso que a gente trabalha com produtos com flexibilidade 100%, que cobrem todo e qualquer tipo de volatilidade, oscilação de consumo no mercado, tá bom? Só explicando um pouquinho mais sobre esse 100% que eles já falaram de flexibilidade, ou seja, o cliente pode consumir nada ou o dobro. Então, essa é a flexibilidade de 100%. Não tem aquela garantia de que ele está contratando ali 21 mil kWh mês. Mas ele sim pode ter uma flexibilidade de 42 ou não consumir nada. Então, ele não vai pagar multa nem nada. É isso, né, meninos? Me corrijam se eu estiver errada. Perfeito, velho. É isso mesmo, tá? E nesse perfil de consumo, a gente realmente identifica inclusive, qual é o melhor tipo de energia para esse cliente, tá bom? Mas, agora, seguindo também na apresentação, o que a gente faz no nosso estudo aqui na segunda página, né? A gente separa todas as composições de custos que essa empresa tem. No lado esquerdo, o mercado cativo com a Celesc, e no lado direito, o que a empresa vai estar, então, pagando no Mercado Livre, né? A gente monta aqui 2 cenários, né? O cenário bandeira vermelha patamar 2, né? Onde todas as unidades consumidoras do país estão pagando esse acréscimo, e um cenário onde o cenário hídrico do país, quando o cenário hídrico do país é positivo, bandeira verde, inclusive é o que nós estamos hoje, né? Então a gente monta esses 2 cenários. Por quê? Independente do cenário, no Mercado Livre, o valor a ser pago é o mesmo, né? Visto que a empresa não paga a bandeira tarifária. Então a gente segrega novamente aquelas vantagens, né? Primeiro, lado esquerdo aqui do estudo, mercado cativo com a Celesc, né? Dá um pouquinho mais de zoom. Em azul, tá, o que a empresa paga de tarifa de energia com a concessionária. Lado direito, em azul, o que a empresa vai estar pagando no Mercado Livre, né? Essa é aquela redução bem significativa nessa tarifa. TUSD seria, então, realmente a tarifa para o transporte, né? Que eu já explicou. Então, a empresa tem um pouquinho de desconto, um desconto bem interessante nesse horário de ponta, né? Então, por isso que na TUSD também a gente vê essa redução, né? Esse cliente específico que a gente está apresentando é um perfil que não trabalha nesse horário. Então, ele também, por consequência, tem um pouco menos de desconto na TUSD, tá bom? Nesse transporte. Porém, quanto mais a empresa trabalha nesse horário, proporcionalmente maior a economia dele também, tá bom? Então, o primeiro ponto foi a TE, o que está representado em azul mais barato. Depois, a TUSD em cinza, também essa economia, esse desconto. O terceiro ponto agora é o que está representado em amarelo, que a gente está separando para o cliente, que é a demanda contratada, né? Plastuning, que é a empresa que a gente está aqui apresentando. Quanto que eles têm de demanda contratada? 120 kW, né? Indo ao Mercado Livre, na prática é como se eles tivessem 60, né? Então, eles têm 50% de desconto na demanda contratada, né? Então, muitas vezes a empresa, a demanda é uma parte da conta deles que representa muito dentro da sua fatura final, né? Do seu custo final. Então, essa é uma grande vantagem que a gente frisa bastante, né? Pelo fato da empresa estar tendo energia limpa, contratando no Mercado Livre, ele tem 50% de desconto da demanda.
né? E aí, só para fazer um parênteses sobre a demanda, eu acho que muitas vezes já fizeram um orçamento, e a Milena sempre coloca lá no orçamento, limitado pela demanda. E se tem que contratar mais, às vezes é muito caro, às vezes não compensa o cliente fazer um solar maior do que ele pode. João, a gente conversou semana passada sobre limitado pela demanda, não sei se tu lembra. Então, assim, é essa coisa da demanda que eles estão falando, que é quando você tem um transformador e você tem aquilo lá de contratado, aquilo lá é o teu máximo. E às vezes o cliente consome mais, ele paga um monte de multa, e a gente fala, ó, tem que ajustar, tem que arrumar. Então, isso daria mais ou menos a demanda na nossa prática do solar, que a gente vê isso acontecendo, né? perfeito, perfeito. Ainda a outra quarta grande vantagem que o Mercado Livre oferece para a empresa, né, seria não pagar a bandeira tarifária. E isso, por isso que a gente faz no nosso estudo, esses dois cenários, né, bandeira verde e bandeira vermelha. Em bandeira vermelha, essa empresa estaria pagando, além do que ela já paga costumeiramente, mais R$ 2.100, né, para a concessionária, né? No Mercado Livre, onde a gente está colocando os custos do lado direito, a gente percebe que o valor a ser pago vai ser sempre o mesmo, né? Então, tanto na bandeira verde quanto na vermelha 2, o cenário dele fica com R$ 10.000, 10.300 de custo, né? Então, por isso que a gente gosta de estar colocando para o cliente, colocando esses dois cenários, para ele perceber de maneira bem enfática essa quarta principal vantagem, tá bom? Aqui, é importante, na terceira página, a gente já coloca em percentual, em números brutos, também economia líquida, qual que vai ser o desconto da empresa no Mercado Livre, né? Ah, perfeito, perfeito. Um pouquinho para cima, a gente coloca qual que é o preço de energia que a empresa vai estar pagando em cada ano, perfeito? Então, por exemplo, no ano de 2024, o preço começa em R$ 120 e no último ano, 2028, ele termina em 159, né? Então, esse preço ele é muito inferior ao que se é pago pela concessionária, né? E além disso, ele é uma energia que dá desconto dessas outras fontes, né? Vou voltar um pouquinho o quanto que ele paga para a distribuidora aqui, no caso da Celesc, que é a tarifa mais barata do Brasil, só para a gente comparar. Então, só vamos explicar que esse valor, ele é como se fosse 12, 13 centavos, que eles estão trabalhando ali por mega, então o valor fica um pouquinho maior. É igual a gente fala, em 68, 74 centavos, ali eles acabam agrupando para ser um valor maior. Então, o primeiro ano seria 12 centavos a energia. Isso, perfeito, velho. Ainda bem que você comentou com a gente tá trabalhando numa escala um pouco maior, é verdade, a gente tinha esquecido esse detalhe, tá certo? Então, assim, quanto que a empresa hoje, alta tensão, paga de tarifa de energia, né, com a Celesc, colocando a Celesc aqui. Então, ela paga ali 27 centavos, né, isso tarifa seca, né, no horário fora a ponta, e 44 centavos no horário de ponta, né, das 6h30 às 9h30 da noite, 6h30 da tarde às 9h30 da noite. No Mercado Livre, independente do horário, a tarifa de energia ela fica em 12 centavos no ano 2024, fica em 13 centavos em 25, né? Então, assim por diante. É uma redução bem significativa, tá bom? Com base nisso, tá? Agora, a parte de economia. Só mais um ponto, Rodrigo. Ali é o valor da energia, daí depois o cliente ainda vai ter a parte da transmissão, que ainda a gente vai somar. Então não dá para considerar, por exemplo, na fatura dele, se hoje ele paga 74 centavos, que ele vai pagar só os 12, não, tá? Ele vai ter mais um acréscimo ali do valor da transmissão ainda. Então esse é só o valor da energia que a gente está falando para vocês. Isso, perfeito. Muito bem pontuado pela Sueli, né? Então, por exemplo, onde aqui a gente frisou em verde, né, realmente fica aquele valor único, né, de 12 centavos, de 140 centavos, né? Porém, aqui onde a gente frisou em amarelo, realmente é o valor do transporte que continua com a Celesc, né? Então, realmente ali tem tem valores mais custosos, né? Esse 977, né? No Mercado Livre, como tem desconto também, né? Ele se transforma em 539, né?
Então, ao invés de pagar 97 centavos pela distribuição do quilowatt, a empresa vai pagar ali 53, né? Então, é uma redução bastante interessante. Até o Perro já frisou bastante, né? Então, assim, mas realmente, tá, tem esse valor de tarifa de energia e também o valor de transporte, tá bom? Agora, a parte de economia, tá? Depois a gente pode até voltar para estar explicando, se for o caso, novamente esses pontos, tá bom? Economia líquida, né? Então, um cenário em que a empresa está na bandeira vermelha 2, né? Um percentual médio de 5 anos de estudo, que é o que nós estamos colocando aqui, seria 38% de economia, isso em percentual, né? Uma economia líquida ali de R$ 6.500, né? É importante frisar também algo que é bastante comum aos clientes perguntarem, né? Se o nosso valor de gestão ele já está incluso, né? E sim, tá? Já está incluso. Então, o valor de mensalidade, a valoração que a Projeto Solar e a Enemerco recebe a partir do momento que a empresa já está economizando no Mercado Livre, já está incluso nessa economia mensal, né? Então, essa economia mensal líquida, ela já está pegando todos os valores de serviço também, tá bom? Em caso de bandeira verde, no caso é 26% de economia, ali uns R$ 3.800, né? Aqui a gente coloca, então, bem segregado para o cliente, para ele ver o que ele vai estar, uma previsão de o que ele está pagando hoje com a Celesc, né? Somando todas as composições de custos, e o que ele vai estar pagando no Mercado Livre, né? E economia, e na última coluna, em percentual, tá bom? Descendo um pouquinho, a gente coloca um gráfico aqui, que é bem interessante a gente pegar no cenário para o cliente, que é a economia que ele vai ter em 5 anos, né? Então, a gente tá acostumado aqui a fazer um estudo de 5 anos para o cliente, né? Porque aproveitando até um momento de preços muito baixos. Por exemplo, nesse cenário aqui, a Plastune teria uma economia média em 5 anos de contrato de R$323 mil, né? Em 5 anos. A gente sabe que, por exemplo, talvez 5, 6 mil reais de economia por mês, perto do faturamento de uma empresa, é pouca coisa, né? Mas quando a gente coloca num cenário mais horizontal, né, a gente percebe que isso é um cenário bastante positivo e interessante para a empresa, sobretudo nessa economia mensal, tá bom? Ainda, é importante frisar, o Perro comentou a parte de possíveis adequações na entrada de energia da empresa, né? Isso é um cenário que varia muito, a gente não consegue estar frisando qual que é o valor de adequação, né? A gente estipula aqui mais ou menos um valor que as empresas estão pagando geralmente nessa adequação, e com base na economia que ela vai ter, a gente também coloca, e o custo dela de adequação, a gente coloca aqui um gráfico de retorno, né, de payback. Então, esse cenário aqui da Plastune seria um tempo ali de aproximadamente 6 meses para eles estarem tendo esse break-even, né, ponto de equilíbrio, para já começando a economizar e tendo o retorno do que eles gastaram de adequação. Descendo um pouquinho. Aqui é um pouco mais, a gente colocou um pouco mais de detalhes na parte de flexibilidade, né? Como o produto que a gente trabalha tem essa flexibilidade que a empresa vai pagar o que consome, é exatamente isso. A gente gostou de colocar nesse gráfico aqui a parte de que, independente do cenário, ela está sendo coberta com o plano que ela contratou, né? Então, se ela viesse aqui, independente do mês, a zerar o consumo, ou viesse a dobrar o consumo dela, ela estaria aqui dentro do take, né? Dentro do plano que ela contratou de flexibilidade, né? Então, desculpa interromper, aqui é para mostrar para o consumidor como ele está seguro e como ele tem uma faixa muito ampla, né? Que afasta o risco dele não ter o fornecimento de energia elétrica. Esse é o objetivo dessa folha, né? Perfeito, desculpa. Não, claro. Então, assim, pessoal, só para frisar mais uma vez os pontos mais importantes, né? TE, tarifa de energia em azul, muito mais barata, redução bem significativa. Desconto na TUJ aqui em cinza, que é o transporte, no horário de ponta. 50% de desconto na demanda contratada.
E também a empresa não vai pagar a bandeira tarifária. Então, seriam essas 4 vantagens que a gente coloca bem visual e bem segregada para as empresas, tá bom? Aqui vou responder aqui. O Rodrigo fez uma pergunta, né? Como sabemos que o cliente terá realmente que adequar o padrão de entrada, né? Então, é bem interessante, importante a tua colocação, viu, Rodrigo? Por isso que no nosso padrão aqui de reunião, quando a gente fez a apresentação, pode parar a apresentação. Só vou pedir para parar aqui para que vocês consigam visualizar a gente também. Bota aqui, por favor, para a minha tela. Então, na nossa apresentação, vocês podem verificar que a gente colocou ali uma pré-vistoria. Na jornada de vendas, na segunda reunião, a gente pede uma pré-vistoria para a distribuidora. Rodrigo, é muito legal essa tua pergunta, e é mais uma vantagem, uma segurança que a gente oferece no nosso processo. Veja, enquanto os nossos concorrentes, eles estimam ou têm uma ideia, qual é o nosso padrão? Nós provocamos a distribuidora, pedimos uma pré-vistoria, a distribuidora ela manda os seus técnicos, ela faz um relatório da adequação e encaminha para o cliente, né? E aí cabe a gente ficar em contato com o cliente, porque ele vai receber no e-mail dele. Como é que funciona isso aqui? Nós fazemos um e-mail, sai da nossa caixa aqui, e a gente manda para o cliente. E o cliente vai fazer o quê? Ele vai pegar esse e-mail e ele vai encaminhar para a distribuidora, nos colocando em cópia. A distribuidora vai devolver o e-mail com o agendamento e com a cópia do CUS e do CCR, né? E posterior à pré-vistoria que a distribuidora fizer, vai vir a relação do que ela precisa alterar, o cliente. De posse disso, a Projeto Solar, né, ela vai estar estruturando toda uma solução para oferecer para os consumidores. Aí vem toda a experiência do Christian, né, da Sueli, enfim, de vocês aí, junto à infraestrutura, né, para trazer um custo com segurança e que a gente consiga otimizar também essas adequações para o nosso consumidor, né? Isso aí vai muito de distribuidora para distribuidora, muito de regional para regional, muito de vistoria, né? Por isso que o Rodrigo colocou, nós não podemos afirmar com muita segurança sem ter essa pré-vistoria. Por isso, no nosso procedimento. Sim, Rodrigo, se o padrão for novo, eu entendo que sim, que a gente pode descartar, tá? E pode ir direto para adequação apenas do SMF, né? E aí fica com o valor bem reduzido. Aí eu costumo trazer aí um valor de R$5.000, né? Estimado, alguma coisa assim, porque a Projeto Solar também pode ter alguns custos ali, precisa ter um engenheiro para pedir adequação do sistema de medição faturamento, né, Cristian? Um valor que tem um valor mínimo ali para fazer essa transição, tá? Essa adequação que ele falou é da medição, para que possa medir nessa parte do Mercado Livre, né? Essa é a diferença. Mas, Rodrigo, em padrão, a gente pode usar muito parecido que a gente usa com o solar, tá? Se a gente vê, porque no solar também, se tiver muito fora, eles não vão deixar, e a gente tem que colocar o Pextron. Então, é mais ou menos dessa mesma forma. Só que faltou uma informação importante, Pierro. O tempo que ele pode migrar para o Mercado Livre, quanto tempo antes? Você está correta de novo, Suelen. Obrigado. A Suelen, daqui a pouco, ela domina o Mercado Livre, aí a gente tá liberado. Ela está sendo muito importante a sua contribuição. E vou pegar já um ganchinho e falar do tempo de contrato também, daí, Suelen, né? Como é que funciona o CUSD, o CCR, o contrato de compra de energia regulada? Todo contrato é igual da distribuidora, né? É um contrato padrão para todo mundo. No Brasil inteiro tem um formato, tem algumas variações de cláusula, mas tem uma que é padrão em todas as distribuidoras. O contrato ele se renova anualmente, a cada 12 meses, o contrato com o consumidor ele vai renovando. Então, quando é que eu posso
parar de comprar energia da distribuidora? Eu preciso denunciar o contrato. O que é denunciar? É diferente de rescindir. Por quê? Quando eu denuncio, eu aviso para a distribuidora o seguinte: olha, na próxima renovação, eu não quero que ele se renove. Isso tem que ser feito quando? Com 180 dias de antecedência à renovação. Então, na prática, a gente precisa avisar a distribuidora meio ano antes do contrato renovar, que eu não quero mais renová-lo, né? Por que eu não posso rescindir o contrato? Eu posso, mas a multa é tão alta que não vale a pena, né? Então, a gente sempre vai usar o termo denunciar o contrato junto à distribuidora para que o mesmo não tenha a renovação automática. Por isso que nós pedimos ali na segunda reunião para o consumidor, para a distribuidora, esse contrato. Se o consumidor tiver o contrato, a gente não precisa pedir para a distribuidora. Mas são raras, são exceções. A maioria dos casos aí, ou o contrato está desatualizado, ou ele não sabe, e aí para facilitar para o nosso consumidor, a gente fala, olha, não tem problema, a gente manda um e-mail, tu só replica para a distribuidora, no caso aqui a Celesc, em outras a gente vai avaliar ponto a ponto, né? E aí a gente descobre qual é a data da renovação. Isso é um ponto bem importante, Suelen, que tu colocou, porque muitas vezes, por poucos dias, a gente perde a entrada dele, né? E aí tem que aguardar mais um ano. E aí, nessas situações, às vezes o cliente ele perde o interesse. Então, é importante ser rápido na segunda reunião. Outro ponto é falar sobre o tempo de contratação. Por que a gente está falando de 5 anos, né? É importante voltar ali na apresentação, a gente viu o preço da energia, como ele muda, ele oscila, né? Então, a gente precisa sempre salientar para o consumidor, falar, olha, você pode contratar 1 mês, meio ano, 1 ano, 2, 3 anos, é teu critério. Porém, nós, como gestores, nós precisamos te aconselhar, nós precisamos te dar segurança. Como o preço está extremamente baixo agora, e ele é volátil, nós precisamos te deixar contratado. O preço vai subir e vai descer. Nessas subidas e descidas, nós vamos aguardar uma nova janela de diminuição de preço e estar aditivando futuramente esses contratos. Então, é estratégico, é segurança para o cliente que, nesse momento, ele contrate 5 anos. Ah, mas e se ele quiser contratar 3 anos? Não tem problema, a gente faz o contrato de 3 anos. Se ele quiser contratar 2 anos, não tem problema, a gente contrata 2 anos. E acho que também, Pierre, acho que dá para comentar que, por mais que o cliente às vezes tenha que esperar alguns meses, ainda está mais do que esses 180 dias, esses 6 meses, nada implica ou nada deixa dele poder já fazer a contratação para aproveitar o preço agora, né? Então, isso é um ponto bem legal. O cliente ele pode já contratar mesmo que ele faça a denúncia em março do ano que vem. Ou, por exemplo, o contrato dele termine em setembro do ano que vem. Ele já pode fazer a contratação agora, isso não impede ele em nada. Então, vocês podem falar isso para o cliente também. E isso é uma coisa que a gente pode ir ganhando a venda lá futuramente, né? Ele já deixa tudo organizado, porque às vezes tem adequação na entrada de energia, isso demora um pouco, às vezes não tem nada, então é mais fácil, mas vocês também já podem ofertar isso para o cliente. Estou aqui anotando para incluir na nossa apresentação esses detalhes importantes, Suelen. Até porque o processo de migração, né, com a distribuidora exige aí uns 6 meses no mínimo, né? Nós conseguimos fazer com 3? Nós conseguimos, mas o prazo normal é 6 meses, né? Então, tem todo essa jornada aí, esse período de migração que envolve esse tempo que a Suelen comentou. É necessário. E outra coisa para falar para vocês, que no início da apresentação do Pedro, ele falou, começa a valer a partir de 2024, essas migrações. Mas como a gente tem que
prever 180 dias antes de janeiro, por exemplo, se fosse um cliente que vencesse o contrato de janeiro, a gente já pode estar vendendo agora, mesmo que comece essas alterações serem possíveis a partir de janeiro. Não tem impeditivo nenhum a gente começar a venda agora, porque até a gente conseguir fazer isso, ele já está dentro dessa legislação. E agora abriu para o mercado normal, antes era só para clientes muito grandes. Às vezes a gente ia falar com um cliente que tinha uma fábrica grande e falava, eu estou no Mercado Livre. Agora várias pessoas podem estar, várias empresas podem estar. E, Pierro, dá para ter os dois, Mercado Livre e energia solar? A gente pode montar, sim, esse modelo de negócio, né? Agora, qual é a diferença? A gente precisa colocar algum tocante ali, né? E eu acredito que é um futuro, um grande diferencial. Então, quando o cliente ele coloca solar em Mercado Livre, ele passa a ser um autoprodutor de energia, né? Então, a unidade consumidora dele passa a ser modelado lá na Câmara de Comercialização como uma usina, né? E aí implica na retirada do sistema de medição e faturamento pela distribuidora. Então, é uma modelagem possível, sim, mas eu costumo dizer assim que aí o buraco é um pouco mais embaixo. E aí a gente precisa ter um cliente com um perfil maior, mais robusto, né? Mas se isso for importante para vocês venderem o equipamento solar, nós vamos estar modelando junto com vocês. Eu não tenho dúvida que a competência do Christian aí, né, para o projeto solar já tem experiência, né, com cases dessa natureza, né, a gente pode estar, sim, modelando aí lá na Câmara de Comercialização como um agente, como um autoprodutor de energia, né, onde ele vai conseguir produzir a sua energia solar, e muitas vezes ele não consegue produzir na totalidade, né, mas aí ele consegue acumular o desconto na demanda, o desconto no transporte e comprar o restante da energia junto ao mercado com preço acessível, né? Aí a gente só precisa estar avaliando, Suelen, o tamanho desse consumidor, porque é muita hora homem, a ginástica é muito grande, né? Para botar para girar, mas sem nenhum problema. A gente tem cases dessa natureza aqui. Pessoal, perguntas? Vamos abrir para perguntas? Quem tem aí, levanta a mãozinha e a gente começa. Eu acho que eles entenderam tudo ou nada, né? Dá para me ouvir bem, Su? Troca o fone, enquanto a Isabela pergunta aqui. Tenho esse. Eu tenho uma pergunta sobre isso que a gente falou agora no finalzinho, né? Sobre quem está no Mercado Livre, se pode ter a sua usina. Tem um pessoal aqui que está cogitando fazer a sua usina solar e eles estão no Mercado Livre já. Então, pelo que eu estou começando a conversar, acho que eles são desse perfil mais robusto, mas o interesse deles seria para usar o telhado do galpão muito grande lá que eles têm para gerar e vender. Então, acho que eles continuariam consumindo a energia bem barata do Mercado Livre, se isso for possível, né? Ainda estou entendendo como é que funciona. E aí geraria para venda, porque aí seria, me parece, muito mais rentável para eles. Isso é possível, essa ideia? Posso responder, Christian, Suelen? Tá. Então, essa é uma outra modelagem, né, comercial que é possível, sim, né? Então, como você comentou, há de se avaliar outras questões daí, né? Questões tributárias, inclusive, né? De CMS, acredita, não acredita, transporte, né? E de geração distribuída. Então, aqui, a Enermer, junto com a Projeto Solar, nós somos uma solução completa para vocês. Então, nós fazemos gestão de geração distribuída também. A gente pode estar avaliando e estudando a melhor alternativa para esse consumidor, né? Envolve questões elétricas também, de conexão à rede elétrica, né? Junto à distribuidora, a conexão da geração distribuída tem um procedimento, um processo, um requisito, né? De Mercado Livre, autoprodução, ele é um pouquinho diferente, mas você está certa, Isabela.
A gente vende aí o preço do megawatt-hora por um preço muito maior e a empresa pode comprar na totalidade a sua energia por um preço infimamente menor, né? E ele pode gerar energia e vender e comprar energia do mercado. É importante colocar isso com segurança para o seu cliente, na minha opinião, Isabela, e falar, olha, nós temos todo o know-how, nós temos experiência, nós estamos aqui há 19 anos no mercado, né? Então, hoje, falar um pouquinho da Enermerco. A Enermerco, ela faz gestão de uma permissionária de energia, ou seja, de uma distribuidora de energia, né? Além de várias usinas no mercado e de vários consumidores livres, né? Nós fazemos gestão de geração distribuída, de pool, ou seja, nós temos, juntamente com a Projeto Solar, você está amplamente segura para estar entrando aí na porta com qualquer outro concorrente, batendo na porta de qualquer player, e nós vamos te trazer todos os estudos para oferecer para esse cliente. A gente vai pedir, olha, como é que é a tua tributação, né? A gente tem aqui casos em que, por exemplo, o investidor é a pessoa física, ele é o dono da empresa, mas ele quer fazer aquela aposentadoria dele. E ele não quer associar a geração de energia ao negócio dele, porque amanhã ou depois ele quer vender a empresa dele, ou ele quer alugar o barracão dele, mas ele quer parar com aquele trabalho que tem 200 funcionários, que estressa muito ele, e ele olha a geração de energia como uma aposentadoria. Muitas vezes esse é o fato decisivo para ele vender toda a energia dele e comprar toda a energia do Mercado Livre. Às vezes, financeiramente, nem seria mais interessante para ele, mas ele opta por essa situação também. Mais alguém? Cris, quer falar? Não sei se meu Agora sim. tá? Então, pessoal, só fazer um rápido resumo, né? Mercado Livre, interessante para clientes que têm a fatura a partir de uns 8, 10 mil reais por mês, ali, né? Clientes do Poar. Para fazer essa migração no Mercado Livre, a gente pega a fatura, faz um estudo preliminar, mostra quanto que ele vai economizar, fica na faixa ali de uns 30% a 40%, né, de economia. O cliente, ele tem esse prazo para fazer essa migração, né? Que pode levar de 6 meses a um ano, normalmente de acordo com a data que ele tem para do aniversário do contrato dele. Então, a gente vai fazendo proposta para os clientes, vai ver, esse cliente só ano que vem, ou daqui a 6 meses. A gente vai montando essa agenda, né? Chegou no prazo desse cliente ali, então você vai tendo, vai montando essa carteira de clientes, né? Que vai fazendo essa migração. Então, isso é bem interessante. A gente sempre vai tentar vender o solar primeiro, né? Porém, clientes grupo A, normalmente, investimento muito alto, às vezes a empresa não quer fazer aquele investimento, você vê assim, não quero perder a venda, já tive um tempo atendendo esse cliente, ele tem perfil no Mercado Livre, a gente monta a proposta no Mercado Livre já para você levar para o cliente. Então, tem que analisar esses detalhezinhos. Essa questão da substituição da entrada de energia, às vezes tem que fazer uma adequação, pode ser uma adequação um pouquinho maior, porém, normalmente o payback, né, o tempo que leva para se pagar esse investimento do cliente é menos de um ano. Ele está falando 6 meses ali, normalmente, às vezes menos. Então, é bem interessante para o cliente isso. E nessa adequação da cabine, a gente pode ter a nossa remuneração também, né? A gente pode vender esse serviço para ele. Então, a gente está incluindo esse novo produto no Mercado Livre. Ele é um pouco mais complexo, né? Quem está acostumado com o solar, ele traz algumas variáveis novas ali. Mas eu acredito que a gente encaixando aos poucos em alguns clientes de vocês, vocês vão se acostumando, vocês vão se habituando, vai fazendo as primeiras migrações, eu acho que vai ser um produto bem interessante para a gente ter também. Só passando para lembrar que a remuneração do Mercado Livre e dos sistemas, elas são diferentes, né? Não se pode colocar a mesma porcentagem de remuneração que a gente hoje repassa para vocês no projeto para o Mercado Livre. Depois, quem tiver interesse de colocar isso, a gente chama, faz uma reunião individual, explica mais alguns pontos, faz os primeiros para que a gente possa repassar para vocês bem certinho, tá? Mais alguma dúvida? É isso então, Pierro. Quiserem fazer o fechamento aí?
Eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo tempo, pedir desculpa que eu estou um pouco fanho aqui, estou com uma rinite ainda hoje na apresentação, agradecer a paciência, a oportunidade e nos colocar à disposição e desejar a todos boas vendas aí e que a gente tenha uma semana muito iluminada. E aí, Rodrigo, consideração final? Não, legal, pessoal. Obrigado pela oportunidade estendida, tá? Da Sueli, do Christian ali, de todo o pessoal ali. É interessante estar conversando com uma franquia tão grande, né? A Sueli mandou uma imagem há pouco lá no nosso contato ali. Vocês trabalham em toda a região do país, sabe? A gente fica bem honrado de ter sido procurado por empresas que tem tantas... estão atuando em tantas áreas, tá bom? A gente fica muito feliz, a gente agradece a oportunidade estendida. E comentar também, referente até os pontos que a Suelen frisou ali, não se lembrou, né, tanto em relação ao tipo de contrato com a Celeste, como com a isso, a gente fica de atualizar também na apresentação e compartilha com vocês, talvez até no final do dia a gente já está finalizando isso e compartilhando com vocês, tá bom? Passando para lembrar que essa reunião foi gravada justamente para vocês poderem reassistir. Já tem um fluxo específico escrito Mercado Livre, então se vocês quiserem começar a trabalhar, vocês podem trabalhar em paralelo, ou seja, atender ainda no fluxo da proposta técnica e colocar no Mercado Livre, então vocês têm essa autonomia, e lá você já tem tudo para poder organizar. Qualquer dúvida, por favor, falem conosco, entrem em contato. E para fechar, obrigada, gente, da Enemerco. Acho que foi um estudo bem interessante hoje para a equipe, né? Gente, boa semana. Qualquer dúvida, a gente está por aqui, só chamar. E boa semana, bora vender, que estamos na finaleira do mês. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Boa semana.